RCP Notícias. Já são 13 horas em Cabo Verde. Muito boa tarde. Vamos dar início ao Jornal da Tarde para esta quinta-feira, 7 de dezembro. Abrir a conhecer os títulos. Cabo Verde ultima documentação para obter junto à GEF8 42 milhões de dólares para projetos ligados às economias azul e verde. Governo, empregadores e centrais sindicais assinam hoje Programa País para o Trabalho Digno 2023-2027. Cabo Verde vive pior momento da sua história, defendeu o PAICV em declaração política no Parlamento, ideia refutada pelo governo e bancada que o sustenta. Sindprov junta voz à Sindep na denúncia de professoras sem cobertura do INPS. África enfrenta crise alimentar sem precedentes, alertam ONU e União Africana. Conhecidos os títulos, seguimos para o desenvolvimento deste jornal. A edição é de Humberto Santos. Muito boa tarde, bem-vindo a este jornal. Cabo Verde e FAO estão a trabalhar para garantir o montante de 42 milhões de dólares para implementação de projetos ligados às economias azul e verde e adaptação do setor agrícola às mudanças climáticas. Para atingir este objetivo, está a decorrer um ateliê de formulação dos documentos de projeto do ciclo GEF8, que devem ser aprovados no próximo ano e implementados nos finais do mesmo ano ou início de 2025. A representante da FAO ressalta o facto de Cabo Verde ser o primeiro país insular a conseguir financiamento através do GEF8. Pormenores com Joana Lopes. GEF8 é uma nova vertente do Fundo Global para o Ambiente, denominado GEF. O Ministério da Agricultura e Ambiente, conjuntamente com a FAO, estão a organizar hoje um ateliê técnico em preparação de 2 projetos. A aceleração da transição das economias azul e verde, financiado pelo Fundo Global para o Ambiente, chamado Ilhas Azuis e Verdes, e o outro, adaptação dos sistemas alimentares às mudanças climáticas. A representante da FAO ressalta o facto de ser Cabo Verde o primeiro país a conseguir financiamento através do GEF8. Um dos projetos, que é o projeto da transição para a economia verde e azul, Cabo Verde foi primeiro, é um fundo novo, uma nova vertente de financiamento do Fundo Global para o Clima, do GEF. São fundos de doação, não são crédito, e que Cabo Verde foi o primeiro país insular em ter acesso a esse financiamento. Então é um orgulho para o país que conseguiu formular uma proposta de alta qualidade. Estamos um bocadinho a definir neste momento quais são as ilhas. Santiago, certeza, será uma das beneficiárias. Maio também. Recursos para os projetos, cuja documentação está a ser preparada hoje por todas as partes interessadas, já estão identificados. São 42 milhões de dólares e vão ser conseguidos por fases, explica o Ministro da Agricultura e Ambiente. Portanto, os 14 milhões de que eu falei já estão garantidos, mas vamos ter, evidentemente, que apresentar agora os projetos em condições, nova etapa, para avançarmos na implementação. Só que, dependendo agora de como vamos trabalhar, vamos também poder alavancar estes valores com novos recursos, e estes recursos já foram identificados. São 42 milhões, como eu disse, para os 2 projetos, se conseguirmos fazer a boa alavancagem. Projetos em que se promove inovações com propostas de caminhos para fazer frente às principais barreiras ao desenvolvimento sustentável, explica Gilberto Silva. Não se trata de um projeto de obras. Vão ser projetos que ajudam também na alteração, não é, da nossa forma de trabalhar, tendo em consideração a transição que nós temos que fazer.
Então, adaptar o setor agroalimentar às mudanças climáticas é uma grande empreitada. Isto vai resultar em atividades muito concretas que têm a ver com o ordenamento das atividades agrícolas, com a implementação de uma agricultura que seja também ela mesma promotora de um conjunto de serviços ambientais que levem a que todo o setor em si seja mais resiliente e adaptado às mudanças climáticas e, por conseguinte, temos que ouvir as partes. Ateliê técnico que decorre na praia ao longo do dia de hoje. O Governo, empregadoras e as duas centrais sindicais assinam hoje o programa País para o Trabalho Digno para o período de 2023 a 2027. O documento vem na sequência do primeiro programa País para o Trabalho Digno, que foi implementado no período 2011 a 2015, tendo sido estendido até 2016. Levi Salomão tem os detalhes. O programa País para o Trabalho Digno define como prioridades o reforço do capital humano e social, a transformação económica inclusiva, a governação centrada no desenvolvimento e reforço da coesão territorial. O documento foi validado em abril de 2023, segundo o comunicado do Governo, após um conjunto de consultorias e socialização terem apontado para a promoção do trabalho digno no país, como de resto defendem organismos internacionais como a OIT. O presidente da Câmara de Comércio de Sotavento não descura a importância da promoção do trabalho digno, mas chama a atenção para a necessidade de, a um tempo, estimular a classe empregadora, por exemplo, acelerando o combate à informalidade no negócio. E apelamos seriamente ao Governo e todas as instituições internacionais para cooperarmos nesta frente, que começa a ser uma chaga a nível nacional, que é a questão da economia informal. Essa economia tem realmente um peso bastante grande, não contribui para a segurança social, nem contribui para os cofres do Estado e cria uma competitividade desonesta no mercado e de forma que as 11 mil empresas que existem no mercado nacional sentem-se um pouco forçadas e, de certa forma, pressionadas a contribuir fiscalmente, quando todas essas outras empresas, toda essa economia informal poderia contribuir também um pouco para o desenvolvimento do país. Estimular a classe empregadora seria, segundo Marcos Rodrigues, caminho seguro para a promoção do trabalho digno em Cabo Verde. Porque a economia informal não só degrada efetivamente a questão da contribuição fiscal que o Estado deve arrecadar, mas também degrada efetivamente o emprego digno, porque essas pseudas empresas não estão legalizadas e, como não estão legalizadas, não contribuem, quem trabalha nessas empresas não tem acesso à saúde, não tem acesso à segurança social, não tem acesso a demais direitos que poderiam ter. E acho que é dando também algum sinal claro a essas atividades subterrâneas que existem no país, de que estando numa economia formal que teremos um país melhor e que essas pessoas também que estão nesta área empresarial que podem encontrar também aqui algumas melhorias da sua qualidade de vida. Marcos Rodrigues e Ariana do Rosário representam as duas câmaras de comércio na cerimónia da assinatura do programa País para o Trabalho Digno. As duas centrais sindicais, a UNTCCS e a CCSL, representam os trabalhadores. Cabo Verde estará representado pelo Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Ulisses Freire, e a OIT pelo diretor para a África Ocidental, Rahman Aidara. O ato de assinatura será presidido pelo primeiro-ministro. O ato está aprazado para as 15h30. Cabo Verde vive o pior momento da sua história enquanto país democrático. O diagnóstico é do deputado do PAICV, feito numa declaração política esta manhã no Parlamento. Francisco Pereira acusa o governo de colocar o país perante desafios que abarcam os níveis institucionais, sociais e económicos. Se não vejamos os transportes, mobilidade interna e externa, o desemprego e particularmente o desemprego jovem, a estagnação económica, a diminuição de rendimentos, a pobreza global e a pobreza extrema, o endividamento da economia, as assimetrias regionais, sociais e de género, a criminalidade, a morosidade da justiça, a falta de ética na gestão da coisa pública, a deterioração do risco soberano, tomam hoje a forma de emergência nacional. Quanto à política social, denuncia o deputado,
ela deixou de ser um fator de equidade entre os cidadãos para se tornar um instrumento de controlo eleitoral. O coração da política social é, sem dúvida, o emprego, complementado pela educação, pela saúde, pela habitação, pela providência e segurança social. Aqui, neste setor, o falhanço é evidente. As medidas do governo são manifestamente insuficientes para contrariar as tendências do empobrecimento generalizado e relativamente acentuado dos cabo-verdianos. Outro setor em que o governo também falhou é o do equilíbrio social, onde Francisco Pereira entende que se deveria ir mais além em nome da proteção do rendimento das famílias. Bastando, para tanto, medidas de racionalização e contenção das despesas de funcionamento do Estado. Pelo contrário, empenhou-se no empoderamento da máquina pública, criando mais estruturas do Estado com propósito único de acomodar interesses estritamente partidários. Esta declaração política do PAICV é assinada por baixo pelos deputados da UCID. Para João Santos Luís, o governo tem de reconhecer que as coisas não estão bem, particularmente nos domínios dos transportes marítimos e aéreos. Então vão. Relativamente ao transporte, está a olhos de todos os cabo-verdianos. De todos. Ainda dias na discussão do Orçamento de Estado, o Sr. Ministro das Finanças não conseguiu desmentir que o governo ficou mudo e calado com a atualização do tarifário de 25%, quando o governo está a pagar, portanto, a concessionária em 2024 728 mil contos e mais 4 navios. De forma que nós não temos que mutear estas situações. Número de passageiros e mercadorias tem de aumentar por milhares mas isto não justifica. Os meios não justificam os fins. Ou seja, para além de estar-se a transportar mercadorias e passageiros interilhas, mas isto não implica, não minimiza o mau trabalho que o governo está a prestar o país em termos de transporte. Já Luís Carlos Silva refuta a afirmação de Francisco Pereira de que Cabo Verde atravessa o pior momento da sua história. O PAICV é que se encontra na sua pior fase, responde o deputado do MPD, assegurando que o país não corre nenhum risco, nem soberano, nem da dívida pública. Isso faz parte do passado. Nós, neste momento, estamos a repor os equilíbrios macrofiscais e estamos a os repor com grande sapiência e com grande capacidade de trabalho e com grande capacidade de produzir resultados. Nós estamos a conseguir reduzir uma dívida pública de 160% para 110%. Temos o desemprego a diminuir e a pobreza a reduzir. Portanto, senhor deputado, o pior momento está no passado. Nós agora estamos a reconstruir o país, a repor os dados que nós conseguimos alcançar em 2019 para acelerarmos o processo de desenvolvimento de Cabo Verde. O retrato do país feito pela bancada parlamentar do PAICV é também refutado pelo governo. A ministra da Presidência do Conselho de Ministros, Janine Leles, admite haver setores que carecem de melhorias, mas aponta ganhos que, no seu entender, não podem ser ignorados. A nível dos transportes precisamos melhorar, mas nós não podemos descurar questões fundamentais. Eles trouxeram aqui a questão do crescimento económico. Crescimento económico em 2015, 0,9. Crescimento económico em 2023, 8,7. Nem estou a referir, não é, a 2019, que foi 22,3. Falando da taxa de desemprego, em 2015, 12,4. Agora, em 2023, 8,7. Isto é governar mal, quando você consegue níveis de crescimento económico e consegue baixar o desemprego. É governar mal quando você tem políticas de inclusão à vista e a olhos de todos. Vem-nos falar do problema de desenvolvimento rural, não é? Que houve um retrocesso do mundo rural. 4 secas, 4 programas de mitigação. E eles querem que a gente processe como se nada disso tivesse acontecido. Assim, realmente, o diálogo fica complicado.
E o Parlamento está a debater na generalidade a proposta de lei que cria o Sistema de Informação de Justiça e que aprova o novo regime jurídico geral de tramitação eletrónica de processos e procede à terceira alteração ao Código do Processo Civil. A Ministra da Justiça pede consenso e confiança em torno do novo Sistema de Informação da Justiça e garante que, desta vez, a intenção é que seja implementada em todas as comarcas do país. José António dos Reis. Renovados os votos de boa tarde, na verdade, neste período foi apresentada a proposta de lei e o competente parecer da primeira comissão especializada, pelo que a discussão do diploma propriamente dita acontece no período da tarde. Diploma, como já disseste, Humberto, sobre o Sistema de Informação de Justiça, que aprova o novo regime jurídico geral de tramitação eletrónica de processos nas instituições abrangidas e também procede à terceira alteração ao Código do Processo Civil. A proposta de lei que é apresentada pela Ministra da Justiça, a Ministra pediu, sobretudo, o consenso aos deputados no sentido de se dotar o país de um regime jurídico consensual e confiável e que traga vantagens para o sistema judicial. O Governo propõe promover a integração dos sistemas informáticos na perspectiva quer da informatização de todo o sistema ou serviço de organização e apresentação de denúncias ao Ministério Público, quer para viabilizar a introdução do número único do processo criminal a partir das polícias judiciária e nacional, integrado com o Sistema de Informação da Justiça na componente de tramitação eletrónica do processo criminal, revisitar o regime jurídico do Sistema de Informação da Justiça e proceder a ajustamentos necessários, assegurar a entrada em funcionamento do SIS e do Diário da Justiça Eletrónico em todo o território nacional, com integração das bases de dados da Polícia Judiciária e da Polícia Nacional, quando estas entidades tiverem iniciativa com a apresentação de denúncias. Joana Rosa assegura que desta vez o Sistema de Informação da Justiça vai se iniciar em todo o território nacional e com equipamentos novos em todo o território nacional. O diploma rompe definitivamente com o modelo de governança vigente e objetivamente inoperacional e opta por eleger o Instituto Público a criar nos termos da lei, na esfera da administração indireta do Estado, com a entidade gestora e administradora do SIS, sob a superintendência do membro do Governo responsável para a área da Justiça. Será, pois, essa entidade que terá a missão e as atribuições legais de gerir e administrar o SIS, garantindo a sua operacionalidade, manutenção, conservação e segurança, bem como seu contínuo desenvolvimento e inovação, tudo com base num plano tecnológico estratégico. Portanto, com tudo isso, a governante Joana Rosa espera que os deputados aqui na Casa Parlamentar votem a favor deste projeto de lei. Ainda durante o período da ordem do dia, os parlamentares debateram o projeto de lei que estabelece a pensão e garante direitos aos militares da primeira incorporação de 1975, projeto de lei dos deputados da UCID. O diploma já foi discutido, faltando também a sua votação na generalidade, que deverá acontecer no período de amanhã. Uma hora e 20 minutos, Jornal da Tarde da RCV. O movimento para o desenvolvimento de São Vicente, esta é uma notícia que vamos voltar daqui a pouco. Agora sim, o Sindprof junta a voz ao Sindep na denúncia de que há professoras sem cobertura do INPS. Lígia Herbert afirma que, embora haja descontos para o INPS na declaração de salário dos professores, estes estão sem cobertura da Previdência Social. Ailson Martins.
A presidente do Sinprof destaca que a falta de cobertura da Previdência Social dos professores é a nível nacional. Lígia Herbert acrescenta que, por causa desta situação, professores estão também enfrentando dificuldades na obtenção de vistos. Este problema é nacional e é preciso que o Ministério veja isto imediatamente, porque nós estamos com muitos professores doentes e estamos com problemas de compra de medicamentos e não só há professores que vão tentar vistos, não é? Porque, na verdade, temos esta realidade, mesmo que as pessoas não queiram aceitar, há pedidos de licença sem vencimento em excesso, mas na declaração de salário sai INPS quando esse INPS não está. Não há cobertura. Então há um desconto e não há cobertura. Então é preciso se resolver ou ressarcir o professor todos esses meses que estão a ter desconto, mas não estão a ter cobertura. Herbert propõe ao Ministério da Educação a seguinte solução para o problema da falta de cobertura do INPS dos professores. Ou o Ministério suspende, não é? Porque é tirado na folha do salário do professor, suspende esta cota para o INPS, deixando o professor livre para comprar os seus medicamentos, ou o Ministério entra em consenso com o INPS para se ver a resolução deste problema, porque os professores não podem continuar com todos os problemas que têm, ainda voltar a ter este. A Rádio de Cabo Verde contactou o INPS para saber a sua reação sobre esta questão, mas sem sucesso. Contudo, recordamos que o problema não é novo e havia sido avançado que se devia à dificuldade técnica com a nova base de dados que o INPS implementou em relação aos funcionários públicos. O Movimento para o Desenvolvimento de São Vicente é contra a construção do novo centro de expurgo no cais do Porto Novo. Hoje, em conferência de imprensa no Mindelo, o Maurino Delgado, porta-voz do movimento, diz não entender a construção desta nova infraestrutura quando já existe um centro de expurgo subutilizado naquele concelho. Delgado diz também não entender o porquê da localização ser no cais do Porto Novo, tendo em conta que pode estrangular e comprometer a funcionalidade daquele porto marítimo. Há projetos que temos dificuldade de entender, são projetos de desenvolvimento ou simplesmente projetos para alimentar a clientela. São duas perguntas. Se no Porto Novo já existe um centro de expurgo que fica a menos de 1 quilómetro do centro da cidade, construído no governo do PICV, subutilizado, por que motivo construir um novo centro gastando 80 mil contos? Por outro lado, partindo do princípio que conquistar terrenos ao mar é caríssimo, aponta assente que desses terrenos conquistados ao mar só se deve construir o que não possa ser construído noutros sítios. Por que razão o novo centro de expurgo vai ser construído justamente no cais, se um centro de expurgo pode ser construído noutro sítio? Eu sou contra, porque vai ser no cais. Conforme Maurino Delgado, o atual centro de expurgo deve ser melhorado na funcionalidade e na gestão. Do nosso ponto de vista, se há um centro, deve-se melhorar a funcionalidade e a gestão desse centro. Nunca vir gastar 80 mil contos, de mais a mais, criando problemas da funcionalidade no cais. Eu admiro como é que pessoas com responsabilidade, o Sr. Ministro do Mar, os responsáveis da ANAPOR, etc., permitem essas coisas. Movimento para o Desenvolvimento de São Vicente contra a construção do novo centro de expurgo no cais de Porto Novo. Vamos avançar com outras notícias. O Ministro do Mar já reagiu à manifestação de indignação por parte da Associação Cívica para a Valorização da Matiota, que acusa o Governo de falta de informação em relação ao andamento do projeto de reabilitação dessa estância balnear. Abrão Vicente garante a existência de financiamento para o projeto e que não vai alimentar polémicas com pessoas que, segundo disse, só aparecem sazonalmente no Mindelo, mas que nunca conseguem mobilizar a sociedade para a ação. A associação esteve sempre envolvida em todos os momentos da tramitação do concurso que foi anulado e está a par
por parte da ENAPOR e por parte do meu gabinete dos passos que estão a ser dados. Portanto, nós mantemos, não é uma promessa, o compromisso da reabilitação. Agora, a reabilitação não pode ser feita, por exemplo, ultrapassando ou entrando dentro dos limites daquilo que é a propriedade privada que está consolidada e está na matriz da cidade. Nós não vamos nos sentir pressionados porque estamos a fazer aquilo que é correto, que é cumprir a parte técnica e cumprir os procedimentos de concurso público. Só isso. O financiamento do Ministério do Mar continua, tanto através da ENAPOR como através do Ministério do Mar. É preciso ter alguma calma. Em nota enviada à nossa redação, a ENAPOR esclarece que o dossiê Reabilitação da Matiota e áreas adjacentes, promovida pela Associação Cívica para a Valorização da Matiota, nasceu de uma parceria entre a referida associação, o Ministério do Mar e a ENAPOR, que, numa fase inicial, através de concurso, entendeu-se escolher a melhor ideia que, na sua evolução, viria a converter-se em projeto propriamente dito, processo que envolveu ativamente os membros da associação com a integração de 2 membros no grupo de trabalho. A ENAPOR afirma ainda que sempre pautou e continuará a pautar pela transparência e cumprimento escrupulosamente de todos os dispositivos legais. A cidade da Praia recebe o primeiro Encontro Nacional das Artes. O evento reúne na capital 21 artistas plásticos das ilhas de Santiago, São Vicente e Santo Antão. Carmelita do Rosário. O encontro é o culminar do edital Artes Plásticas, Pintura e Escultura, lançado pelo Ministério da Cultura e Indústrias Criativas em outubro passado. A diretora-geral das Artes e das Indústrias Criativas, Vandréa Monteiro, explica o que se vai tratar este evento. O encontro vai ser de conversa, discutir o estado de artes visuais em Cabo Verde, focado em artes plásticas e a escultura, perceber como é que nós agora mais à tarde vamos ter um encontro, uma conversa aberta com o Sr. Ministro no final do dia, a fechar a agenda depois da abertura da exposição, à volta do estado das artes visuais. Quais são as obras que fazem parte da coleção permanente do Governo, do Estado? Por que é que outros artistas ainda não estão contemplados, não fazem parte desta coleção? Qual é o caminho a seguir e como fazer parte realmente da coleção? As artes plásticas, ao contrário da música, observa Vandréa Monteiro, têm ficado um pouco atrás. Isto tudo explica que ela, responsável, tem que ver com os custos e, sobretudo, pela exiguidade do mercado cabo-verdiano. Temos artistas, é só ver para as obras que nós recebemos, os nomes que nós temos connosco agora. Nós estamos bem. O problema é que temos um mercado que é muito pequenino. O país é pequeno e artes plásticas ficam um bocadinho nesta parte menos grata. A música consegue vencer, consegue ter palcos constantemente em todos os sítios, nas noites, nos bares, nos cafés, mas as artes plásticas e principalmente a escultura acabam por ficar um bocadinho mais atrás pelo país que nós temos. No decorrer do primeiro Encontro Nacional de Artes Visuais, Pintura e Escultura, para além da exposição de várias obras, haverá momentos de conversa à volta das artes plásticas em Cabo Verde. O encontro começa hoje na cidade da Praia e decorre no Palácio da Cultura Ilha do Lobo. Cabo Verde precisa criar um grupo de estudo da imprensa colonial que tem a ver com o património e de estudo intelectual, defende Adelaide Machado, membro do grupo de estudos da imprensa periódica colonial do Império Português. Ainda no âmbito do Seminário Internacional Arquivo e Memórias da Imprensa Cabo-Verdiana e Africana, o presidente do Arquivo Nacional de Cabo Verde diz que é preciso definir uma política de preservação digital no país. Edneia Barros. O Seminário Internacional é promovido pelo Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde, em parceria com o Grupo de Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império Português. Adelaide Machado, um dos membros desse grupo, destaca o importante papel de Cabo Verde na imprensa colonial e pós-colonial e diz que a expectativa é que seja criada também em Cabo Verde um grupo de estudo da imprensa colonial no momento em que parece que a imprensa em todo o mundo está a morrer. Vamos tentar criar em Cabo Verde um grupo que represente o grupo da imprensa, do estudo da imprensa colonial, portanto que tem a vertente de património e de estudo intelectual, como já temos em Maputo, como já temos em Goa,
no Brasil, em São Paulo e em Portugal. E que se possam formar através até professores, alunos, enfim. Porque a parte de preservar esta imprensa e depois divulgá-la e estudá-la por ela própria e em contexto colonial é muito importante para a compreensão do nosso presente. A imprensa teve e continua a ter um papel crucial para regular as sociedades, permitindo o equilíbrio das forças, dando a conhecer vozes que nem sempre têm espaço, diz o presidente do Arquivo Nacional. Por outro lado, José Maria Borges refere que o arquivo continua a se debater com o desafio da falta de recursos humanos. O arquivo sozinho não consegue, com os técnicos que tem internamente, não consegue ir a todas as instituições e fazer o trabalho que é devido, portanto, que é todo o tratamento da documentação que é produzida e a toda a gestão ao longo do ciclo de vida da documentação, que posteriormente poderá ser classificada como histórica e ser transferida para o arquivo. Portanto, a necessidade de um número enorme de técnicos nesta área para cobrir Santo Antão da Brava, mas há a documentação que nasceu em ambiente digital e fez todo o ciclo de vida, e faz todo o ciclo de vida em contexto digital. Aí é um outro desafio que o país tem, e a instituição, que é a definição de uma política de preservação digital. E amanhã, no seminário, será exibida uma entrevista feita a Amílcar Cabral no início da década de 70 pela revista Anticolonialismo, diz o arquiteto Pedro Jorge, que na altura esteve no papel de jornalista. O seminário internacional de 2 dias sobre arquivo e memórias da imprensa cabo-verdiana e africana está enquadrado nas comemorações dos 35 anos do Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde. Os jovens na Ilha da Boa Vista sentem-se abandonados e ignorados por uma gestão danosa liderada pelo edil Cláudio Mendonça. Acusou esta manhã em conferência de imprensa o membro da JPD na Boa Vista, Tomilson Neves. O representante da JPD disse que a narrativa de que a Câmara da Boa Vista não tem dinheiro não passa de uma falácia, pois o presidente gastou 8.000 contos com viagens e estadias, enquanto que para o apoio aos estudantes universitários foram investidos apenas 120 contos. Pormenores com a Maria José Macedo. A JPD na Ilha das Dunas convocou na manhã de hoje uma conferência de imprensa para analisar a situação da juventude na Ilha da Boa Vista, onde, segundo diz, os jovens estão abandonados e ignorados pelo edil Cláudio Mendonça. Tomilson Neves, porta-voz da JPD na Boa Vista, apontou as promessas feitas pelo edil que, segundo diz, ainda não foram cumpridas. Cláudio Mendonça prometeu campo relevado para a Estância de Baixo, Bofareira e Povoação Velha, reabertura do matador, posto de tratamento pós-colheita, novas tecnologias na agricultura, aquisição de tratores, grandes embarcações de 12 e 13 metros, instrumentos científicos aos jovens pescadores, casas de repouso em Derrubado, Esgata e Porto Ferreira, cais de pesca e local adequado para o restamento de embarcações. Lamentavelmente, até o momento, nenhuma dessas promessas foram honradas. Ainda, Cláudio Mendonça prometeu infraestruturas modernas para o desporto, condições para que todas as modalidades fossem praticadas, escolas para práticas de desportos náuticos e apoio para os atletas desta modalidade em que temos muito talento, mas nenhum investimento da parte do edil. A narrativa de que a idilidade boavistense não tem dinheiro não passa de uma falácia, realçou Tomilson Neves, afirmando que o presidente da Câmara, Cláudio Mendonça, gastou só em viagens e estadias no ano passado 8.000 contos, enquanto que para a área da formação universitária e apoio aos estudantes carenciados foram orçamentados 2.000 contos, mas no final investido apenas 120 contos. Esta Câmara tem uma narrativa de que não há dinheiro. A verdade é que no ano passado o seu presidente gastou só em viagens e estadias 8.000 contos. Nas festas do município de Santa Isabel foram gastas 22.000 contos, enquanto que para o apoio aos estudantes e formação universitária foram orçadas 2.000 contos. E no final foi investido 120.000 escudos. Também o apoio à rede local de emprego e empregabilidade foram orçadas 600.000 escudos. E nada desse valor foi utilizado.
Aqui podemos ver as prioridades da então liderança de Cláudio Mendonça. No tocante à habitação, Tomilson Neves afirmou que o edil Cláudio Mendonça também falhou, deixando ao governo a tarefa de erradicar as barracas na Ilha das Dunas, enquanto que a edilidade aumentou os preços dos terrenos em 400%, sem chances de atender às promessas que fez em construir habitações condignas aos jovens trabalhadores do setor turístico na Ilha das Dunas. Em várias localidades do interior do município de São Filipe, a população queixa-se de falta de iluminação pública, uma situação que, segundo dizem, se arrasta há anos. Agastados exigem que a Eletra reponha a normalidade, uma vez que estão a pagar por um serviço que não estão a usufruir. Reportagem do Elcio Andrade. A eletricidade é o assunto do momento em toda a Ilha do Fogo devido aos cortes de energia que ainda persistem após meses. Uma situação justificada pela Eletra com a manutenção de geradores na Central Única de João Pinto, situada nas imediações do Porto de Vale dos Cavaleiros. Entretanto, para além dos cortes pontuais de energia, a população queixa-se também da falta de iluminação pública, uma situação que se arrasta há anos em várias localidades do interior do município de São Filipe. Numa ronda efetuada pela Zona Norte para se inteirar dessa ocorrência, a RCV falou com alguns moradores que mostraram-se agastados com essa situação, pois dizem pagar por um serviço que não estão a usufruir. Já tem mais de 4 anos, 60% de candeeiros que se funciona. Do tamanho todo dia, fatura também com conta de iluminação pública, do te pagar sem não conversa. Está certo a avisar, se não está preciso, não está não, volta coisa que está fraco, bocal verde de esperança, está verde de esperança, de morreu. Sempre luz de rua ali é um problema. E que te acende, todo mês do te paga para ele. Canta 9,907 escudo. Canta de outubro, 7,897 escudo. Canta de novembro, 5,110 escudo. Nos últimos meses, 3 meses, que luz fazia mais de tudo na campana. Só na iluminação pública, você paga 395 escudo. Já me tem que correr aquela luz de rua ali, assim, constantemente. Me gastou um monte de dinheiro. Quem que devia pagar ali, assim, ali um candeeiro, assim, luz de nada. Quanto a este constrangimento, o administrador executivo da Eletra, Oswaldino Silva, na sua última visita à Ilha do Fogo, questionado sobre esta situação, disse que a empresa está a trabalhar para reparar todos os pontos de iluminação pública e que os equipamentos até já se encontram na ilha. Para tranquilizar a pessoa da Ilha do Fogo, porque nos próximos dias a engenheira Adelino quer também poupar de esforço, no sentido de olhar a situação. Não acaba a apoiar também no terreno, todos os 2 dias que não passa ali no fogo, não acabar para entender efetivamente esse déficit a nível da iluminação pública, mas com dias contado por ser ultrapassado, porque dentro de em breve de ser mandado da volta de 500 pontos de 500 lâmpadas de vapor de sódio, que é para manutenção da iluminação pública, tanto como balastros também, para reparar, e que tu ultrapassar já agora os pontos que está fundido nesse momento. Quase certo que a quadra festiva não tem todos os pontos da iluminação pública reparado. Para além da Zona Norte, a RCV pôde constatar que a parte centro e interior sul de São Filipe enfrentam o mesmo problema de iluminação pública. Giovanni Andrade, da 1ª Região Militar, foi o vencedor da prova de 100 metros em atletismo, alusiva aos Jogos Militares Nacionais que decorrem na Ilha do Sal. Foram 6 os finalistas, mas Giovanni foi o mais rápido. Moisés Évora. Na prova de 100 metros, o vencedor foi Giovanni Andrade, segundo cabo da 1ª Região Militar, com um tempo de 10 segundos e 60 centésimos. O segundo lugar coube ao 1º tenente Claudino Tavares, também da 2ª Região Militar, com 10,95. O terceiro lugar foi para o 1º cabo Fábio Silva, da Guarda Costeira, com 11,56. Giovanni Andrade estava contente com mais uma conquista. Sua experiência significa para mim mais um título para a minha carreira e que é uma motivação para continuar cada vez mais ser mais forte. E maneira que decorre a prova? Por acaso, correr tranquilo, sem um bocadinho de dificuldade na saída, mas consegui recuperar ainda, estou contente. E hoje projetos a continuar? O que é que você pretende? Claro, o projeto continua, é meu campeão nacional,
campeão nos Jogos Militares, uma grande motivação. Talvez vai lá fora, poder representar Cabo Verde, ser cada vez mais melhor. De recordar que Cavison Fortes, que é tenente da guarnição do Estado-Maior, foi o vencedor da prova de 1500 metros e que o segundo cabo, Wilson Costa, também da 2ª Região Militar, foi o vencedor do salto em altura. A prova de natação foi ganha pelo soldado Adelvânio Conceição, da 2ª Região Militar. As provas prosseguem até o dia 12 do corrente. E caiu o pano sobre a 4ª edição do Fórum Nacional da Juventude, que teve como palco a Aldeia Cultural Nos Raiz, no Porto Novo, cidade capital cabo-verdiana da Juventude 2023. O evento, promovido pelo IDJ e em parceria com as Nações Unidas e a Câmara Municipal, entre outros parceiros, contou com a participação de cerca de 200 jovens de todo o arquipélago. Augusto Oliveira. Durante 3 dias, jovens dos 22 municípios de Cabo Verde estiveram reunidos na cidade do Porto Novo, que ao longo deste ano vinha sendo a capital cabo-verdiana de juventude, com a realização de diversas iniciativas juvenis. O ponto alto das celebrações foi o 4º Fórum Nacional da Juventude, cujo encerramento aconteceu esta quarta-feira na Aldeia Cultural Nos Raiz. Para os jovens participantes, o fórum foi um espaço de aprendizagem e de troca de conhecimentos entre as diferentes ilhas. Foi 3 dias espetacular, 3 dias de luta vivência, bastante coisa nova para nós, para não levar para Brava. É um intercâmbio super importante para jovens, onde que não pode trocar ideias, adquirir conhecimentos e também enriquece mesmo nosso currículo com os eventos ali. Eu estava ali, estou contente de ter participado ali e também foi troca de conhecimento daquela diferente ilha e não pude apresentar problemáticas daquela ilha e para governantes poder saber o que está a passar e o que é que jovens estão a sentir na erra. É um espaço de aprendizagem. Jovem tem vez e voz. É o que jovem tem estado a pedir, é o que o governo dá através do IDJ. O quê? Um momento de partilha entre os jovens, um momento de jovem adquirir conhecimento. E ainda para complementar, foi apresentar os diversos programas onde que jovem tem como ser empreendedor, acha um caminho, não sabe para modo, é difícil conseguir dinheiro para até porque tem confiança, por isso que lhe apresentar os diversos caminhos, até fundos perdidos, que te ajuda a jovem. O presidente da Câmara Municipal do Porto Novo, anfitrião do evento, Aníbal Fonseca, diz que o fórum demonstrou a grande oportunidade dos jovens conectarem-se entre si. O fórum demonstrar, de facto, a grande oportunidade que é e a grande necessidade que tem de conectar os jovens para dialogar entre eles. E não estou convencido que jovens se debatem muito mais conhecedores de si mesmo, de si círculo de juventude, mas também conhecedor desse grande município de Porto Novo, que se grandes desafios, mas também que se potencialidade enorme. Por sua vez, o ministro adjunto do Primeiro-Ministro para Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, enalteceu os trabalhos durante o fórum e apelou aos jovens a darem seguimento às recomendações saídas deste evento. Notava muito boa nota das recomendações e também parabenizo a todo alguém que esteve envolvido na texto de recomendações esse ano, sem dúvida nenhuma o mais bem estruturado e mais bem conseguido. Parabéns para quem que participa na elaboração do texto das recomendações. Interpela, como está faz sempre no todo fórum, já não se escreve recomendações. Agora, por favor, não se faz o seguimento se as recomendações, se o Governo, a Câmara Municipal e as outras instituições sabem fazer algo durante 2024 para pôr em prática aquilo que são as recomendações. De entre os vários pontos constantes das recomendações, os jovens apelam ao reforço das políticas nacionais para o setor da juventude, assim como o reforço de um programa de educação financeira, fomentar formações em áreas com maiores saídas profissionais, criação de mais oportunidades de emprego, infraestruturas sociodesportivas, visando o incremento do programa de lazer e ocupação dos tempos livres dos jovens. O Presidente da República, José Maria Neves, apresenta na tarde de hoje o segundo volume da obra sobre o seu mandato, intitulada No Ofício do Bem Comum. Segundo nota da Presidência, a obra resulta de mais um ano intenso ao serviço do bem comum
e reflete os propósitos do Presidente da República de construir pontes, unir o país e promover soluções conjuntas para as grandes causas nacionais dentro do quadro constitucional. A apresentação da obra, que compila as principais intervenções proferidas pelo chefe de Estado ao longo do segundo ano do mandato, entre novembro de 2022 e novembro de 2023, estará a cargo de Aquilino Varela, especialista em ciências políticas. O ato acontece às 17 horas na Sala Benjim do Palácio da Presidência da República. Na atualidade internacional, o continente africano enfrenta uma crise alimentar sem precedentes, com cerca de 282 milhões de pessoas em situação de desnutrição, o que equivale a 20% da população, alertam hoje as Nações Unidas e a União Africana. Citado pela agência espanhola de notícias, a agência EFE, o responsável acrescentou que depois de um largo período de melhorias entre os anos 2000 e 2010, a fome piorou substancialmente e a maior parte desta deteriorização produziu-se entre 2019 e 2022. O estudo foi apresentado hoje na Comissão Africana de Estatísticas Agrícolas da FAO, com a participação da Comissão Económica das Nações Unidas para a África, do Programa Alimentar Mundial e do Secretariado da União Africana. A investigação revelou que cerca de 78% da população de África, equivalente a mais de 1.000 milhões de pessoas, continua sem conseguir ter uma dieta saudável, em comparação com 42% a nível mundial, com os peritos a alertarem para a influência do aumento dos preços alimentares, sobretudo na África de Leste e Ocidental, na degradação dos hábitos alimentares dos africanos. 13h53. Humberto Santos, vamos aqui recordar os títulos que fizeram este jornal. Cabo Verde ultima documentação para obter junto da JEF 8 42 milhões de dólares para projetos ligados às economias azul e verde. Governo, empregadores e centrais sindicais assinam hoje Programa País para o Trabalho Digno 2023-2027. Cabo Verde vive pior momento da sua história, defendeu o PAICV em declaração política hoje no Parlamento, ideia refutada pelo governo e pela bancada que o sustenta. Sindprof junta voz à Sindep na denúncia de professoras sem cobertura do INPS. A África enfrenta crise alimentar sem precedentes, alertam ONU e a União Africana. Humberto Santos na edição e apresentação deste jornal, aqui na técnica Mira Cardoso, e no apoio à realização esteve Jamila Carvalho. Daqui a pouco às 14 estará aqui o Wilson Martins com os títulos. Mais informações em www.rtc.cv e na